Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Peraí, loira, ocupando um cargo tão importante como esse, praticamente mais de 1,80 m. Periferia? Pois é. Prazer ter vocês aqui mais uma vez. Eu sou o Marcos Crispim. Estamos aqui para apresentar mais uma vez o programa Cria do Morro. E hoje estamos na Casa do Povo, nesse lugar tão representativo, com uma das mulheres mais pragmáticas, mais assim reconhecida e ocupante de um dos cargos mais importantes de Minas Gerais. Estamos aqui com a Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Peraí, loira, ocupando um cargo tão importante como esse, praticamente mais de 1,80 m. Periferia? Pois é, Crispim. Um prazer estar com você aqui participando do seu programa. Obrigada pelo convite. Pois é, quase 1,80 m. Tem mais de 1,80 não, porque o meu marido tem 1,5 m, então não dá para, né? Menos. Mas da periferia, minha origem é periférica e sou uma representante aqui na Câmara Municipal da Periferia. E passei a minha infância na Vila Semig, região do Barreiro, ali próximo ao bairro Flávio Marques, Lisboa, Rua Araponga, número 22. Lembro o endereço direitinho. Mas foi uma infância de muita alegria. Né? Nós temos a tendência de acreditar que junto com a pobreza vem a tristeza, né? Mas uma infância muito feliz dentro da Vila Semig, com muitas histórias para poder contar e com um convívio muito grande, porque dentro da vila, dentro da favela, os relacionamentos são muito próximos, né? Os vizinhos estão todos muito perto e tudo mais. E por mais que tentam colocar estereotipos em quem mora na vila ou na favela. Na vila e na favela nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos construtores, nós temos pedreiros e nós temos políticos. Temos aqui você representando uma região e eu representando a outra. Coisa boa. E é importante quando a gente fala de favela, dessas representações, né? A periferia tem uma massa, você falou de parente, amigo, de felicidade na favela, que falam muito assim, né? A favela diz assim, que o vizinho é o parente mais próximo, né? E, Nelly, por falar dessa infância na periferia, né? Dessa vivência, dessa dinâmica, a vida era outra, né? A favela é muito dinâmica. Um dia eu ouvi você falando, você chegou a jogar bola com os meninos? Me conta isso aí. Para quem está com quase 50, sabe como funcionavam as brincadeiras. A gente não tinha telefone para criançada, nada digital. Quando tinha uma TV, tinha os horários que podia assistir. Você não podia ficar o dia inteiro assistindo TV e nem podia ficar ligando e desligando a seu bel prazer. Quem comandava a TV era a mãe e o pai, não era assim que funcionava? E isso quando tinha, né? Quando tinha TV. E era super interessante porque era preto e branco e colocava aquela tela azul para disfarçar e fingir que tinha uma TV colorida em casa. Mas as nossas brincadeiras eram feitas com aquilo que se tinha. Então, jogar futebol, brincar de finca, brincar de rouba-bandeira, eram as eu fazia... Peteca, de vez em quando nós fazíamos a nossa própria peteca. Nós pegávamos da bananeira, né, era imbira que se chamava, retirava, fazia peteca, pegava pena, todo mundo tinha galinha em casa, gente, era difícil uma casa que não tinha galinha, que não tinha porco, era uma coisa normal, todo mundo tinha uma horta, né, até porque a alimentação nossa era até muito mais saudável do que hoje, mas a gente comia, além do arroz e feijão que comprava fora, a grande maioria das hortaliças era aquilo que você colhia em casa, então uma couve, um almeirão, um alface, né, era aquilo que colhia em casa para poder se alimentar. Mas assim, me diverti muito e tem uma coisa super interessante que as crianças hoje não vão viver isso, era quando estava tendo obra perto da casa da gente, que os tratores faziam aquele movimento de terra e ficava
4, 5 metros de terra e a gente usava aquilo para descer com uma caixa de papelão por baixo ou... Improvisar um escorregador. Isso. E assim, e não se machucava, detalhe. Mas que era perigoso. Hoje a gente olhando para trás, né? A gente vê e fala assim, gente... Que loucura, hein? Se fosse meu filho hoje, eu acho que eu não deixaria. Ele chegava em casa com a roupa daquele jeito, quase não havia muitas opções. Chegava com ela, no meu caso, e conhecendo lá a Vila Semig também, vermelhinha, aquele minério. A alegria da minha mãe que era lavadeira. A sua mãe era lavadeira? Como que era isso aí? A minha mãe era lavadeira, meu pai faxineiro. Máquina de lavar, tanquinha. Naquela época era tudo na mão mesmo, né? E a gente buscava água fora de casa até podermos ter uma cisterna. E não tivemos aquela bomba que retira a água de cara, era no saril mesmo. Então, assim, aquilo que se faz hoje na academia, nós fazíamos ali no trabalho braçal. E desde muito pequena, e isso era comum. Antes de ter a cisterna, nós buscávamos a água na mina. E assim, olha, eu com 5 anos carregava a lata d'água na cabeça, e isso era uma coisa de todas as famílias e que todas as crianças faziam. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha o nosso tempo de diversão, o nosso tempo de curtição, sabe? De aproveitar a infância mesmo ali, com o formato que nós tínhamos. Não deixávamos de nos divertir. Coisa boa. E é interessante isso, né? Porque essa infância dinâmica não nos roubava assim, a diversão, a alegria, os sonhos. E por falar nisso... de infância, essa transição, Nelly, eu queria observar um ponto. Como se deu a sua chegada na política? Bem, eu comecei muito nova. A gente que aprende a se virar na vida e sabe... o meu pai tinha um ditado que era o seguinte: quem não trabalha não come. Meu pai muito rígido, né, e tudo mais. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade como caixa de supermercado, muito falante, sempre conversando muito, fazendo amizade com todo mundo. Aos 14 anos, eu arrumei um bico na época de panfleteira, trabalhando em uma campanha eleitoral. E assim, fiquei muito curiosa com o que aquelas pessoas que eu estava pedindo o voto para elas realmente desenvolviam, o que elas faziam, qual era a obrigação. E me apaixonei por aquilo e levei muito a sério, deu um resultado muito positivo. E a partir daí, toda a eleição que tinha, eu era convidada a trabalhar nas campanhas. Só nas campanhas. Mas nos intervalos eu participava de discussões de políticas públicas, reuniões comunitárias. Eu tava, apesar de ser bem jovem, era muito curiosa e gostava de participar. Em 96, me parece, Elaine Matuzinho saiu candidata a deputada estadual. Ela era uma delegada reconhecida aqui em Minas Gerais, a delegada-geral de polícia, e foi a fundadora da Delegacia de Mulheres aqui em BH. E eu trabalhei para ela na campanha e ela não conseguiu ganhar a eleição. E em 98 ela veio vereadora e eu voltei a ajudar na campanha eleitoral. Ela ganhando, eu fui fazer parte do corpo da assessoria dela. E desde então, eu fiquei com ela uns 6, 7 anos, trabalhei para outros parlamentares. Desde então, eu já passei pela Câmara, pela Prefeitura, pela Assembleia, e assim, desenvolvendo a minha paixão pelo trabalho. Porque você tem um nome que é o nome mais bonito que eu acho da nossa função: servidor. Tem coisa melhor do que servir? Essa é a nossa função aqui, ser servidor, ajudar, colaborar, sempre na construção. E acabou que estou agora no meu 2º mandato de vereadora, ganhei a minha primeira eleição em 2016. Eu tenho o hábito de falar que eu sou improvável, era muito improvável a minha eleição em 2016, mas Deus achou que era o lugar que eu deveria ocupar. E me candidatei à reeleição, estou aqui novamente. Bacana. E por falar em questões de improvável, observando a sua carreira política, o que a gente nota, diz aí para mim, como que é ser uma mulher em primeiro mandato, ser eleita presidente da Câmara? Outra
seria impossível aos olhos da maioria, talvez 2 semanas antes da eleição. A Câmara, em seus 80, e nós estamos chegando, acho que agora quase 90, 87, 88 anos, a Câmara nunca tinha escolhido um vereador de primeiro mandato para presidir. Geralmente os presidentes eram vereadores já experientes com alguns mandatos. E acabou que, assim, dentro de uma construção com os colegas, eu já cheguei na Câmara fazendo parte da mesa, fui secretária-geral da mesa, e dentro de uma construção e daquilo que seria realmente improvável e aos olhos de alguns impossível, a minha eleição, Deus me colocou em um lugar que talvez nem eu esperava estar, que é assumir a presidência da Câmara Municipal no primeiro mandato. Foram 2 anos assim, muito difíceis, de muita luta. Que me escutam, que não me intimidarão, que não aceito pressão, que não admito essas atitudes que estão tentando fazer na minha vida. Meu filho é obra divina. Meu filho foi Deus que me deu. E eu não aceito, não admito que ninguém toque em um fio de cabelo do meu filho. Protegerei ele, como disseram aqui hoje, como uma onça. E estou preparada para avançar em qualquer um que toque nele. Ele é sangue do meu sangue, criado com muito amor. Não podemos ser tão sujos. Estamos aqui para uma construção. Estamos aqui para cuidar de uma cidade. Não estamos aqui para ameaçar uns aos outros. Não estamos aqui para intimidar uns aos outros. Eu nasci para cuidar das pessoas. Tenho dificuldade de julgar. Ontem, quando eu recebi o vídeo que monitorava a vida do meu filho, uma rotina simples, de uma criança periférica, tanta crueldade, quanta covardia. Meu filho tem 6 anos de idade. O meu filho tem 6 anos de idade. Ele não sabe o que é isso aqui. Minha família me pediu para que eu renunciasse, porque temem por minha vida. Muitos citaram aqui hoje a Marielle. Marielle virou símbolo. Eu não vou virar símbolo. Não vão tirar a minha vida, não vão tocar nos meus filhos. E eu quero gritar e falar isso bem alto dentro dessa casa. Respeitem o posicionamento de cada um. Eu não entendi o porquê essa retaliação. Eu não voto. Eu não voto. Eu sou presidente e não voto. Eu não interferi no voto de ninguém. Eu respeitei o posicionamento de todos. Agradeço a todos que me abraçaram, me acolheram, me mandaram oração. Passei uma noite de trevas acordada e vi cada minuto que passou dessa noite. E vi cada minuto com o peito apertado, com o coração sangrando. Meu corpo doía todo, é meu filho. Eu sou vereadora, eu sou mulher, mas eu sou mãe antes de qualquer coisa. Realmente, porque a Câmara estava passando por um processo muito difícil, e nós tivemos aqui 2 processos consumados de cassação, 2 vereadores que foram cassados. Isso também foi a primeira vez que aconteceu na história da Câmara Municipal, marcou muito a gestão. Isso não é fácil. Não é fácil porque vereador nenhum ganha eleição com a intenção de entrar para caçar o colega. A gente vem para cá para ajudar, para colaborar, para construir. Nós queremos criar relação até porque somos todos escolhidos. Você por uma parte da sociedade, eu por outra, mas todo mundo com a mesma importância, independente da quantidade de votos que teve lá fora, porque aqui dentro cada um vale um. Né? E, assim, e essa construção aqui dentro é muito importante. Quando você fala, olha, chegou a um ponto que você vai ter que discutir a saída de um colega que foi escolhido pelo povo, é muito difícil. E nós passamos por esse processo, mas era um processo de arrumação de casa, que a Câmara realmente precisava. E tivemos diversas mudanças no regimento, que foram muito boas para aperfeiçoar o regimento interno da Câmara. Saí candidata a vereadora, ganhei novamente, me candidatei a presidente, estou eu aqui
a primeira mulher presidente por 2 mandatos na Câmara Municipal. Uma frase que você gosta muito de usar, né? Que somos escolhidos, né? Verdadeiramente você se tornou uma vereadora e envolvendo, né, ambos os sexos, o gênero, a ser eleita em primeiro mandato como presidente, depois, posteriormente, a primeira mulher a se tornar, né, por 2 mandatos ou reeleita presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é um dos cargos mais importantes do Brasil. E como que é isso, Nelly? É muita pressão? Já deu vontade de desistir? Assim, eu creio que o cargo em si de vereador, ele é um cargo de grande responsabilidade. Ser presidente da Câmara, a responsabilidade triplica, imagino eu. Todo cargo de poder traz pressão. E não é fácil. Já pensei em desistir, já passei por situações muito complexas, já chorei muito dentro dessa sala, já pedi socorro a Deus centenas de vezes. Senhor, me mostre o caminho, que é aquilo que eu peço a Ele todos os dias, me dê discernimento, sabedoria, que eu enxergue aquilo que os outros não enxergam e me dê a visão e me dê a sabedoria de ouvir aquilo que os outros não conseguem ouvir. E Deus me fortaleceu em todos esses momentos, mas além de Deus, eu ser mulher fez com que eu me mantivesse forte durante todos os momentos. Existe um preconceito muito com a mulher no espaço político e existe uma crença que esse lugar não é da mulher e que a mulher não aguenta. Mas agora, nós temos que entender que o nosso lugar é onde nós achamos que devemos estar, independente do sexo, independente da sua raiz. Se eu fosse olhar aqui a expectativa das outras pessoas em torno de mim, eu talvez estaria hoje dentro de casa, não que isso seja ruim, tá? Porque ser dona de casa é uma tarefa árdua e não é para qualquer uma, mas talvez eu não assumiria o meu papel de relevância dentro da sociedade. Se eu fosse entender que quem mora na favela não pode conseguir nem ocupar espaço algum, que a mulher tem as posições que ela pode ocupar e tem alguns espaços que não são para ela. Então, olha, a gente tem que, primeiramente, antes de qualquer um e antes de qualquer pessoa, nós temos que acreditar em nós mesmos. E quem sabe qual é a nossa capacidade somos só nós. Verdade. E lutar por aquilo que a gente acredita que consegue, que pode fazer. Então, ocupar um espaço de vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte realmente não é fácil, é de muita responsabilidade. Ser presidente da Câmara também não é fácil, mais responsabilidade ainda. Estou completando os meus 4 anos em dezembro desse ano, concluo os 4 anos de mandato. E assim, o que eu tenho realmente é para agradecer essa casa, agradecer os vereadores, agradecer os servidores, porque o período de experiência que eu estou tendo aqui e as situações que eu vivo, e talvez eu não conseguiria viver ao longo de 10 anos, é tudo muito intenso aqui dentro da Câmara Municipal, mas ao mesmo tempo nos dá bagagem, nos dá segurança e nos dá a oportunidade de contribuir com a nossa cidade. E assim, amo o meu estado, amo a minha cidade, e se Deus me colocou em um lugar que a minha voz é para ser ouvida, eu estou aqui para falar. Coisa boa. E por falar nisso, né, dessa oportunidade, ocupar o lugar, saber quem é, não olhar para as dificuldades, não se limitar, né? E como que você vê, Nelly, hoje, você é cristã, o papel da igreja hoje na política? Muitos entendem que a igreja não pode participar na política. Como que você vê isso? A igreja faz parte da sociedade e tudo que existe na sociedade tem envolvimento político, tem discussão política. Quando a igreja abre mão dessa discussão, quando ela se afasta dessa discussão, ela está abrindo mão de opinar e de colocar os seus anseios e os desejos que ela tem para a sociedade. Acredito eu que o espaço religioso é um espaço de se debater seriamente as políticas, principalmente as políticas públicas da nossa cidade e do nosso estado. E a igreja vem percebendo a importância da participação dela nesses debates
e aquilo que antes era abominado dentro da igreja, de discussão, hoje vem se colocando de uma forma muito interessante. Não é voto de cabresto, não, tá? Porque eu não concordo com voto de cabresto, não. De colocar, olha, tem que votar. Não. É entender a importância. Trazer a discussão, o esclarecimento, o debate. Porque eu uso muito a expressão, a igreja, e a origem é essa mesmo, a igreja somos nós. Sim. Então é o pedreiro, é o engenheiro, é o médico, é o advogado, é aquela pessoa comum como aquela pessoa que ocupa um cargo de mais relevância, vamos colocar assim, são a igreja. Sim. Então ele tem que ocupar esse espaço, ele tem que debater, e a gente infelizmente tem visto isso, que muitos, para tentar frear essas discussões, esse esclarecimento, têm usado de intolerância. Né? Tem pessoas que usam de intolerância tentando parar essa participação da igreja, daqueles que verdadeiramente estão preocupados com o bem comum, né? Que essa é a essência. É porque a falta de conhecimento, a ignorância sobre o assunto facilita para quem quer se manter no poder. A partir do momento que as pessoas comuns passam a discutir política pública, a entender a importância da sua opinião. E quando se fala política, o cidadão comum tem que entender que é ali que discute a qualidade dos ônibus, do transporte coletivo, da educação do seu filho, da sua neta, da segurança que vai ter no seu bairro. Tudo isso é discutido dentro da política. Então mexe diretamente com a sua vida, mexe diretamente com a vida da sua família. Então é seu interesse sim debater, independente do espaço que vai ser debatido. A política ela é debatida dentro da escola, a política ela é debatida dentro dos lares e tem que ser debatida também dentro das igrejas, até para conscientizar o cidadão a importância do voto. Eu falo que o voto, as pessoas falam que vota em mim. O que é o voto? O voto é uma procuração. O voto é o eleitor assinar uma procuração falando, olha, Crispim, eu confio em você. Você é o meu representante, você vai falar por mim. Então o voto é uma coisa muito séria. A gente tem que saber da seriedade que é escolher uma pessoa para falar por nós. Com certeza. Esse ano vai ter eleição, que as pessoas procurem, né, conhecer os políticos, aqueles que vão se candidatar, né? Saber todo o trâmite ali para que possam fazer boas escolhas, não é isso? Sim, e deixar esse discurso de que não gosta de política e que política é chata. Não, política faz parte da nossa vida e nós dependemos das discussões políticas para tudo. Então, para deixar de ser chata, passe a entender um pouco do que é política para você realmente debater e poder cobrar. E por falar agora de uma outra área, como que é a Nelly mulher, Nelly mãe, né? Esse outro lado, atrás da Câmara Municipal, fala para nós um pouquinho da Nelly mulher. Pois é, né? Nós temos as nossas várias faces, né? Tem o lado profissional, tem o lado político, público, e eu sou uma mãe, dona de casa, eu tenho um filho de 30 anos já casado, que é o Christian, casado com a Carol, e uma netinha que chama Ágata, de 5 anos. E eu estou no meu segundo casamento, eu brinco falando que eu tenho 2 filhos únicos. Porque o meu primeiro filho tem 30 anos e o meu filho mais novo tem 9 anos, que é o Lucas, que é filho do Rony, meu marido. Nós estamos juntos há 18 anos, graças a Deus. E assim, é um grande parceiro, o meu alicerce. E se eu consigo me sustentar dentro das minhas obrigações é porque eu tenho o apoio dele incondicional em todas as minhas caminhadas. Você sabe o quanto a estrutura familiar que nos sustenta, né? Então Deus me presenteou com uma família maravilhosa, com filhos maravilhosos e com um marido que acredita muito em mim, na minha competência e que está sempre me fortalecendo para dar continuidade ao meu trabalho. Essa base familiar é importantíssima, né? É uma motivação que nos ajuda a ir além, né? A manter firme nos momentos de dificuldade e sonhar, acreditar e realizar aquilo que muitas das vezes parece improváveis e impossíveis, né? Isso. E é interessante isso, Nelly, que eu queria que você pudesse estar deixando uma palavra, né? Nós sabemos que hoje em dia falam-se muito de pessoas que estão desmotivadas. Falamos aqui da infância sofrida, do início lá na periferia, você que veio do interior ainda nova para cá, né?
enfrentou muitas dificuldades, mas a gente vê que hoje nós passamos também por um momento onde o número de depressão ele é muito alto, pessoas que desistem também são muitas. Que você pudesse deixar uma palavra para essa mulher que muitas das vezes não tem a valorização, você falou aí do apoio incondicional do seu esposo, nem todas têm esse apoio. Nem todas as pessoas, não só mulheres, homens que estão nos assistindo também, que você pudesse falar para eles, que não olhasse apenas para as limitações e para as dificuldades, mas que você deixasse com as suas palavras aí uma palavra de ânimo e de motivação para eles. Bem, nós temos duas escolhas todos os dias na nossa vida. Nós podemos ocupar o lugar de vítima ou o lugar de quem vai enfrentar o problema. Quem conhece a minha história e sabe um pouco sobre a minha vida, sabe que nunca foi fácil. Tô aí, como você sabe, em meio a um tratamento de câncer e isso não me faz me colocar em um papel de vítima. A gente tem que entender a importância da gente na sociedade antes de qualquer coisa. Eu ganhei um apelido aqui na Câmara que é Dama de Ferro. Geralmente falam isso de mulher que é um pouco mais firme. Sim. E quando se faz necessário, eu sou firme mesmo. A presidência da Câmara está falando e a galeria desrespeita. Se a galeria não respeita a presidência da casa, a galeria não respeita a instituição. A presidência da casa está falando. O regimento será cumprido a partir desse momento à risca. E vocês aprendam a dialogar com a democracia, respeito ao próximo e aos servidores dessa casa. Tempo de liderança do vereador Matheus Simões. Presidente, a primeira ponderação que eu gostaria... Porque a vida é assim. Esse conto de fadas, de vida de princesa, de que você vai sair para a rua e encontrar um príncipe num cavalo branco, isso é história da Disney. A nossa vida é uma vida de luta. Eu até falei esses dias, eu não quero ser reconhecida como guerreira, porque eu não quero ser guerreira, e nem como heroína, mas uma mulher comum que acredita em si e na sociedade que vive. Então, para você que está aí hoje meio entristecido e achando que todos os problemas do mundo caiu sobre você, não é só sobre você. Cai sobre todo mundo, mas depende do ponto de vista e como você enxerga esses problemas. Dependendo da situação, esses caminhos são para te estruturar. Eu olho para trás e vejo tudo o que eu passei como uma grande escola para me fortalecer. E se hoje eu tenho força para superar muita coisa, é porque a minha vida nunca foi fácil. Talvez se tivesse sido, hoje eu seria mais frágil também. Então esse fortalecimento da luta diária faz parte do seu crescimento. Agarre em todas as dificuldades, porque as dores virão, mas elas passam. Tem aquele ditado, né? A tristeza dura uma noite, mas a alegria tem um hino, inclusive. Um versículo bíblico até, que fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa segurança a gente tem. Se você tem Deus no coração e vive na presença do Espírito Santo, não tenha dúvida, esses problemas cessaram. Obrigado, Nelly, a você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, né, que possa se inspirar, né, Nelly, né, que não mediu esforços ao longo de toda a vida, superou as dificuldades e vem superando, tem muitos outros que virão, e transformou isso tudo em motivação, em inspiração para trabalhar, para romper, e embora não queira, mas marcou já o nome na história e vai continuar marcando. E por falar nisso, você usou toda essa experiência e ainda arrumou tempo de mãe, esposa, parlamentar, e ainda montou um projeto social. Projeto social. Meu projeto é a minha realização. Eu tenho esse projeto já há algum tempo. Ele já existe há mais de 10 anos. Se chama Projeto Social Rumo Certo. E quando nós fundamos esse projeto, Crispim, foi com a intenção de ocupar a sociedade, independente da idade. Concursos profissionalizantes que nós recebíamos de criança de 12 anos até senhores de 80.
Então lá nós tínhamos informática, tínhamos cabeleireiro, manicure, eram mais de 30 cursos profissionais, cursos simples, tá? Sim. Fáceis, mas que ocupavam as pessoas da região. Veio a pandemia e nós percebemos a necessidade emergencial que era a fome. Nós não podíamos fazer mais os cursos, mas a gente viu as necessidades básicas dos moradores que procuravam o projeto. E ao longo desse período da pandemia foram mais de 2.500 cestas básicas entregues através do projeto. Além de fraldas geriátricas, cadeiras de rodas, um trabalho desenvolvido com muita seriedade e ocupado e cuidado pelo povo da comunidade. Porque eu fundei o projeto, mas quem toca o projeto hoje é a própria sociedade. Que se apropriou. Eu sou hoje uma madrinha dona. Apaixonada, mas os donos do projeto é a comunidade. Nós tivemos uma alegria muito grande esse mês, que nós temos um trabalho de psicologia que atende algumas centenas de pessoas, totalmente gratuito, em uma parceria com a Faculdade Pitágoras, e precisava de espaço. O espaço do projeto ficou pequeno, isso é ótimo, né? Muito bom. É a terceira vez que a gente tem que mudar por falta de espaço, isso é ótimo. Mas aí nós não mudamos, não, nós colocamos um anexo, um espaço específico para psicologia, e eu estou muito feliz com esse espaço. A psicologia, que é coordenada por duas grandes psicólogas, que é a Wanda e a Eliane, no período da pandemia, eles criaram uma plataforma de atendimento virtual, que atendeu pessoas assim até de fora do Brasil, brasileiros que estavam fora daqui e que precisavam desse atendimento de psicologia. E foi assim, foi brilhante a ideia e funcionou muito bem. E agora ampliou os atendimentos de psicologia. No projeto ninguém paga nada, nem mesmo a apostila. E assim, o mais importante é que a comunidade assumiu esse projeto e você chega lá às 9 da noite, tá lotado de criança, de jovem fazendo taekwondo. Então, de 7 da manhã às 10 da noite, o espaço está ocupado. Muito bom, parabéns. E você aí, de repente, aí, procure saber um pouco mais aí do projeto Rumo Certo. Entra na rede social do Rumo Certo para conhecer um pouco do trabalho. Nelly, muito obrigado, Deus te abençoe. Mas antes, a gente normalmente, com os convidados, a gente chama para fazer uma brincadeirinha, para ficar leve, né? Uma descontração. Falamos aí da infância na periferia, então lembrar aquelas brincadeiras antigas, né? Uma nem tão antiga. Você falou que joga peteca aí, jogava peteca e tudo, fabricava a própria, né? Sim. Eu trouxe uma petequinha ali, vamos ver se você ainda lembra aí como. Gente, olha, eu joguei peteca há tantos anos, né? Será que eu ainda sei jogar peteca? Desde já, obrigado. Eu que agradeço, foi um grande prazer, Crispim, muito bom dividir esse momento com você e muito bom ter a oportunidade de dividir o trabalho aqui na Câmara Municipal para Belo Horizonte junto com você. Muito obrigada por todo apoio e por todo companheirismo. A honra é toda nossa, né, de poder fazer parte dessa legislação com pessoas renomadas, grandes companheiros e ser comandado, né? O povo fala tanto de mulheres, mais mulheres na política, mais mulheres em poder de comando. Eu me sinto honrado de ter uma mulher com tamanho conhecimento e tamanha liderança de comandar aí esses 40 vereadores aí, né? Com um trabalho brilhante, né? Eu ouço muito, não só dos que estão aqui, dos pares, mas do lado de fora, do trabalho que tem sido feito ao longo de todo, não só nesse mandato, mas de toda o seu trabalho como presidente da Câmara. Parabéns, Deus abençoe mais uma vez. Esse aí é meu lado mãe. Bora lá, Crispim, vamos ver se eu ainda sei jogar isso aí. Nelly, eu vou jogar para você uma peteca, vamos ver se você lembra aí da sua infância. Ô, Crispim, eu vou falar uma coisa com você. Se eu dependesse de viver de peteca hoje, eu já fui campeã na escola, hein? Eu acho que eu tava mais ou menos perdida, eu não tô enxergando direito, gente. A idade. Aí, obrigado, valeu. Eu acho que